Olá, bom dia, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia. O Benfica conquistou 38, portanto não me surpreende. Isso foi dito aqui por mim e até por vocês logo no início do campeonato. A propósito da excelente pré-época que o Benfica tinha feito, que o Benfica era o principal candidato e que com certeza queria conquistar este título. Isso não foi dito a ânimo leve, foi dito com base na pré-época que o Benfica fez, nas contratações que fez e no treinador que contratou. Portanto, nós acertamos a nossa previsão. A Liga dos Campeões também nos correu muito bem, tal como era previsto. Eu próprio disse, e justifiquei o porquê na altura, não vou estar aqui a repetir para não vos estar a amassar, mas na altura eu disse que acreditava que o Benfica tinha forte possibilidade de passar o grupo, e justifiquei na altura o porquê, e passou, num grupo onde tínhamos Juventus e PSG. O Benfica também na Liga dos Campeões acabou por golear o Maccabi Haifa, acabou por ter excelentes resultados não só contra a Juventus, como também contra o Paris Saint-Germain, e acabou por passar o Clube de Bruges, que inclusivamente o Clube de Bruges tinha goleado o Porto, isto já falando nos oitavos de final. Chegamos aos quartos, infelizmente acabamos por cair nos quartos após uma paragem das seleções. No campeonato tivemos muito bem, um início excelente de campeonato, cada vez que havia paragem das seleções a equipa tremia um pouco, mas quando o Benfica voltava a estar numa dinâmica física adequada, voltava às boas exibições. Portanto, esta equipa do Benfica era caracterizada por ser uma equipa de forte pendor físico, ou seja, os jogadores, para conseguirem interpretar bem a tática do Roger Smith, teriam que estar na sua plenitude das suas faculdades físicas. E quando isso acontecia, que aconteceu ao longo de quase toda a temporada, o Benfica expressava-se com grande qualidade, com pressão alta, com os jogadores a defenderem logo lá na frente. E quando digo defender, não significa que a equipa fosse defensiva, significa que a equipa é à procura da bola logo no momento de saída da bola do adversário, portanto logo na linha defensiva do adversário. Gonçalo Ramos, o próprio João Mário e o Rafa também faziam ali pressão, e Neres e depois mais tarde Freddy Costas também faziam ali uma pressão muito forte sobre o portador da bola e por vezes conseguiam conquistar a bola, principalmente do Gonçalo Ramos, e criar logo ali oportunidades de perigo, logo ali a partir da linha defensiva do adversário. O Benfica sempre com o futebol muito rápido, de primeiro e segundo toque, transições rápidas e uma qualidade de jogo ao que já não se há muito tempo, talvez só no primeiro ano de Jorge Jesus e no primeiro ano também de Bruno Lage tenha-se assistido a idêntica qualidade futebolística. Bom, a nível de melhores jogadores, acho que todo o plantel teve muito bem esta temporada, mas destacaria ali aqueles jogadores que são menos queridos pelos adeptos do Benfica, que é o Gonçalo Ramos, o João Mário e o Rafa, que é verdade tiveram um final de época negativo, de facto tiveram, mas ao longo de toda a temporada este trio português teve uma atuação muito positiva. O Gonçalo Ramos acabou como o segundo melhor marcador do campeonato, o João Mário o terceiro melhor marcador. A nível de assistências, o João Mário teve um número incrível de assistências, tendo em conta a soma de todas as competições. E, portanto, estes dois jogadores em especial destacaram-se. O Rafa teve ali um arranque muito bom de campeonato. Acho que vocês todos se recordam, até quando ele abdicou da seleção, a maior parte do pessoal ficou contente, porque estavam a gostar de ver o Rafa a jogar pelo Benfica e queriam que ele mantivesse aquele nível. Depois é verdade que o Rafa teve ali algumas vacilações e houve uma quebra de rendimento, mas nos momentos decisivos ele esteve lá, inclusive marcou o gol contra o Braga num jogo decisivo. Portanto, Rafa também tem aqui um grande destaque. O Neres também tem um grande destaque porque fez muitas assistências e golos ao longo do campeonato. É verdade que não foi titular indiscutível, muito longe disso, acabou por muitas vezes entrar a partir do banco, mas também o Freddy Costas, que muitas vezes ocupava o seu lugar, justificava essa posição. O Freddy Costas foi um jogador também extremamente importante, que chegava em todas as posições, muitas vezes fez o lugar de Neres, algumas vezes fez o meio campo, muito poucas, é verdade. Foi supostamente para isso que ele foi contratado, e também jogou defesa direito, quer dizer, é um jogador que fez todas as funções, e todas as funções onde jogou bem, embora a função que ele tenha se destacado mais seja como médio ofensivo, ou pela esquerda ou pela direita. Depois tivemos também ali o regresso de Florentino ao Benfica. O Florentino foi um jogador que foi campeão com o Bruno Lage, depois acabou por perder o lugar, mesmo com o Bruno Lage, nesse mesmo ano em que foi campeão, para o Bruno, agora esqueci-me, para o Gabriel. Aí foi emprestado, tem sido emprestado e nunca tem jogado nos clubes onde tem sido emprestado. Regressou ao Benfica e voltou a grande nível e foi um jogador importante, tal como o Enzo, que saiu em janeiro. Foi um jogador que foi contratado e que teve ali um impacto muito forte logo no início, depois saiu a mal do Benfica, porque ele podia ter ficado no Benfica a ganhar o mesmo
que ficava no Chelsea, que enchia na mesma. Entrou o Chiquinho, entrou bem, depois mais tarde entrou o João Neves, quer dizer, o Roger Smith também fez do Benfica uma fábrica de médios centros, pegou em jogadores, muitos deles prescritos, muitos deles ninguém acreditava, e fez deles médios centros de qualidade, como o Florentino, que estava desacreditado. Hoje em dia toda a gente diz que o Florentino é um bom jogador, mas no início da época era um pouco desacreditado. O Chiquinho, esse é um caso evidente, melhorou muito o seu rendimento com o Roger Smith. O João Neves, um jogador que apareceu com o Roger Smith, e mesmo o próprio Enzo jogava melhor. Eu já acompanhava alguns jogos do Enzo no River, e ele jogou muito melhor no Benfica do que o que jogou no River, por exemplo. Portanto, na linha defensiva, o Otamendi fez a sua grande época. Ele, desde que chegou ao Benfica, tem tido ali alguns momentos menos bons, não é? Embora tenha sido sempre um jogador de bom rendimento, tem tido épocas em que por vezes comete um ou outro lapso gritante. Esta época foi uma época muito regular do Otamendi, onde para mim foi a melhor época do Otamendi do Benfica e uma das melhores épocas da sua carreira. Eu acompanhei a época que ele fez no Porto, acompanhei também um pouco da sua carreira em Inglaterra, não muito, mas um pouco, e acredito que esta época foi das melhores do Otamendi. Pelo menos acho que foi melhor do que a época que ele fez no Porto. O próprio Bá, que foi contratado e que inicialmente houve um pouco de desconfiança em relação ao Bá, eu por acaso já conhecia o Bá também, e não me surpreendeu o rendimento do Bá, foi um jogador de bom rendimento. O Grimaldo fez a melhor época da sua carreira, quer dizer, acaba por sair do Benfica ao fim de 7 épocas e esta foi a sua melhor época da carreira. Uma época em que fez muitas assistências e tornou-se também um especialista em marcação de livros diretos. O Vlaco Dimos, apesar da contestação, foi várias vezes o jogador da semana da Liga dos Campeões, quer dizer, um jogador que na Champions teve um rendimento muito bom, no campeonato também teve um bom rendimento. O António Silva, um central que apareceu assim do nada e que fez uma grande dupla com o Otamendi e aprendeu muito com o Otamendi, acredito. António Silva, um central de grande qualidade. E, portanto, acho que não me esqueci praticamente nenhum jogador do plantel. Não é? João Mário pelas assistências, Rafa porque era o desequilibrador, Neres também muito forte, o Gonçalo Ramos, e depois a nível de suplentes também tivemos o Musa, que também acabou com 7 ou 8 golos do campeonato, não é? Um jogador que entrava a partir do banco de suplentes e que também conseguia ser diferenciado. E basicamente do banco de suplentes, só o Neres, que depois passou à condição de suplente, ou ia rodando entre suplente e titular. Neres e Musa foram talvez os mais destaque. Gonçalo Guedes também, quando entrou em janeiro, teve ali um impacto porreiro, mas depois lesionou-se. E, portanto, e Gilberto também, um suplente que, principalmente no início da época, estava a ter um bom rendimento. Depois, para o final, caiu um pouco. Mas mesmo suplentes, talvez o Gilberto e o Musa. O Neres não se pode considerar exatamente um suplente, mas entrou também muitas vezes a partir do banco. Quanto aos jovens jogadores nórdicos que foram contratados, o pessoal está aí muito naquela aí, ele devia ter posto mais jovens a jogar, não sei o quê. Bom, Roger Smith pôs António Silva, que é um jovem. Pôs o Bá, que é um jovem. Pôs o João Neves, que é um jovem. Pôs o Florentino, que é um jovem. Mais quem? O Gonçalo Ramos é um jovem. Portanto, temos aqui 5 jovens que tiveram uma aposta grande na equipa. Querem mais jovens? Eu estou-me a cagar se é jovem, se não é jovem. Eu quero é que o Benfica ganhe o campeonato e que jogue bem. Portanto, eu pessoalmente não tenho essa cena do jovem. Aí tem que ser um jovem. Para mim é igual se ele tem 18 ou 30 ou 35. Desde que jogue bem e que o Benfica ganhe. Então, quer dizer, eu agora tenho 30 e tal anos. A minha profissão também é física. Já não vale um caralho, não é? Não é assim, mano. As pessoas não se medem pela idade. Portanto, estou-me a cagar se são jovem ou não. O Roger Smith apostou em 5 jovens, para mim está tudo bem. Mesmo que não apostasse em nenhum, para mim era-me igual. O que importa é o Benfica ganhar. Agora passando à frente. O que é mais a dizer? Portanto, o Roger Smith, um dos grandes destaques da época, não concordo com essa crítica que não aposta em jovens, e acho que até nem faz sentido nenhum. Em relação às substituições, bom, realmente faz poucas substituições, mas, por exemplo, vocês lembram-se do Flamengo, quase toda a gente acompanhou quando o Jorge foi para lá. O Flamengo ganhou tudo o que havia para ganhar, num campeonato muito longo, com a Copa América, ou como é que se chama? Não é Copa América, é Libertadores, não é? E Taças do Brasil, etc., com muitos jogos, viagens intercontinentais, e o Jorge Jesus também não rodava aquela equipa do Flamengo e ganhou tudo. Quer dizer, se o Roger Smith rodar pouco a equipa e ganhar, para mim está-se bem. Não quero saber se roda ou se não roda, para mim o que interessa é que o Benfica ganhe e jogue bem. Porque eu, quando estou a assistir um jogo de futebol, gosto de ver qualidade.
e gosto de ver a equipa a ganhar. Agora, se está a jogar o jogador A, B ou C, para mim, sinceramente, pouco me importa, embora eu respeite quem pense de outra maneira e quem torça por um jogador ou por outro. Para mim, se jogar o jogador A ou B, para mim é muito diferente, desde que apresentem um bom rendimento. Em relação à próxima época, se o Otamendi deve ou não ficar, também foi uma pergunta que me fizeram. O Otamendi tem 35 anos, não sei o quê, deve ser embora, devias dizer que no teu vídeo o Otamendi deve ser embora. Não, para mim o Otamendi deve ficar. Tem 35 anos e depois, mano, o Pepe não tem 40 e não é o melhor central do Porto. Para mim, o Otamendi foi o melhor central do Benfica e, portanto, para mim, o Otamendi pode ficar no Benfica. Contratos anuais de uma época, sim senhora, se ele aceitar, com eventualmente uma redução salarial, porque eu acho que ele ainda está a ganhar um ordenado ao nível de City, ou perto, porque na altura, quando ele foi contratado, houve um acordo que o City ficava a pagar uma parte do contrato dele, e depois, quando acabasse o contrato dele, o Benfica, se quisesse renovar, assumiria o contrato todo, e portanto não sei exatamente como é que isso está, não tive hipótese de me informar, porque eu tenho tido pouco tempo, mas dependendo do contrato, se o contrato tiver o alcance do Benfica, acho que o Benfica deve renovar por um ano. Se não tiver o alcance do Benfica, e se o Benfica tiver a entrar em loucuras, não deve renovar. Portanto, ou seja, muito objetivamente, para mim, o Benfica deve renovar o jogador, se tiver condições para renovar o jogador em termos financeiros. Se tiver que fazer uma loucura, não deve renovar. E nunca por causa da idade. Portanto, para mim, o fator idade aqui não está em equação. E se os mais jovens querem jogar, têm que gostar que são melhores que ele. Tão simples quanto isso. Tem que sair para dar espaço a um jovem. Então ele vai sair, vai dar um espaço a um jovem. E depois o jovem faz merda e depois como é que é? Para isso mais vale ficar lá o Otamendi, e se o jovem for melhor que o Otamendi sai. Tranquilo, tem que sair. É assim que eu vejo. Grimaldo saiu, quis sair, foi-se embora. É um jogador que fez uma excelente época este ano e, portanto, infelizmente decidiu sair, é a opção dele, tudo bem. Temos o Ristic, que é um excelente jogador. Acho que poderia, lá está, eu se fosse treinador, dava mais minutos ao Ristic, apesar do Grimaldo ter feito uma grande época. Ristic sempre jogou bem, eu acredito que o Ristic pode ser a solução para o Benfica. Obviamente tem que ser contratado ali um jogador para aquela posição, também para competir, mas acredito que o Ristic possa ser uma opção. Em relação aos nomes que têm aparecido nos jornais, eu não tenho tido hipótese ultimamente tenho tido outras coisas para fazer e não tenho tido hipótese de acompanhar muito, nem de tentar informar, e portanto por isso mesmo é que eu também não tenho vindo aqui fazer muitos vídeos e não vos posso dizer muito sobre isso por enquanto. De qualquer forma, em relação às renovações e em relação ao que está no plantel, para mim também fica, e para mim Ristic é a solução para fazer o lugar do Grimaldo, porque eu, quando vi o Ristic chegar, gostei de ver jogar. Para o meio campo, sim, tem que ver um jogador. Para a defesa esquerda, sim, tem que ver um jogador para competir com o Ristic. E se o Gonçalo Guedes não ficar no Benfica, tem que vir alguém para competir ali também com aquele tridente ofensivo, ou então apostar num miúdo da formação que tem muito talento, que eu agora esqueci-me o nome dele, por acaso, que está emprestado, que vocês com certeza sabem e vão dizer aí nos comentários. Bom pessoal, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!